continuidade ao tema isótopos, vamos falar sobre fracionamento isotópico. Vamos começar falando sobre a definição de composição isotópica ou razão isotópica, que é simplesmente a razão entre a abundância de diferentes isótopos de um mesmo elemento. Por exemplo, a razão isotópica do carbono pode ser dada pela razão entre o carbono C13 e o carbono C12. A razão isotópica do oxigênio pode ser dada pela razão entre o oxigênio 18 e o oxigênio 16. Aqui vale fazer um parênteses para prestarmos atenção em como isso é pronunciado. Ao invés de falarmos 13 carbono, 12 carbono, nós falamos carbono 13, carbono 12. Da mesma forma para o oxigênio, para o enxofre e para todos os demais. Variações na razão isotópica são definidas como fracionamento isotópico. No caso de isótopos estáveis, o fracionamento isotópico ocorre devido a pequenas variações nos comportamentos físico-químicos dos isótopos. Essa variação ela ocorre devido a eles possuírem massas distintas, ainda que a diferença entre as massas desses isótopos seja muito pequena. Dessa forma, isótopos mais leves de um elemento geram menor gasto energético durante uma reação. Vamos ver o exemplo da água. Quando o hidrogênio está ligado ao oxigênio 16, ele vai mais facilmente evaporar do que quando o hidrogênio está ligado ao oxigênio 18. Por outro lado, quando ocorre a precipitação, quando ocorre a chuva, o hidrogênio ligado ao oxigênio 18 vai precipitar primeiro do que o hidrogênio ligado ao oxigênio 16, que é mais leve. A razão isotópica em uma matriz ambiental ela é medida pelo espectrômetro de massa, que vai ser capaz de medir a quantidade do isótopo mais leve e do isótopo mais pesado que nós estamos estudando em uma determinada matriz ambiental. A razão isotópica de um determinado elemento em uma determinada matriz é dada em função do desvio relativo quando comparado ao padrão de referência. O desvio é dado pela letra grega delta e é expresso em partes por mil. Como é calculado o delta? O delta é calculado pela seguinte fórmula. A razão isotópica na amostra que temos interesse em estudar, dividido pela razão isotópica do padrão de referência, menos 1 multiplicado por 1000. Por que multiplicamos por 1000? Multiplicamos por 1000 para que o delta não fique um valor muito pequeno. Percebam que aqui nós não estamos falando de concentração, nós não falamos de concentração de um isótopo, nós falamos de razão isotópica, e essa razão isotópica é do valor da matriz que estamos estudando em comparação com o padrão de referência. Tá? Então, o que significa? Significa que a gente pode ter valores negativos. Por exemplo, se eu tenho um delta de menos 3, significa que aquela amostra está empobrecida em relação ao padrão de referência. Se eu tenho um delta de mais 10, significa que aquela amostra está enriquecida em comparação com o padrão de referência. Quais são os padrões de referência usados para os estudos de isótopos? Dependendo do elemento a qual a gente está estudando a razão isotópica, nós teremos diferentes padrões. Alguns exemplos. Para o nitrogênio, a gente usa a razão isotópica do nitrogênio numa atmosfera padrão. Para o oxigênio na água, a razão do oxigênio numa água do mar padrão. Para o carbono, é a razão isotópica do carbono e um fóssil de belemnita. Outro termo muito importante quando estudamos razão isotópica é o coeficiente de fracionamento, dado pela letra grega alfa. Esse coeficiente de fracionamento ele vai quantificar o fracionamento isotópico em uma reação, tanto numa reação irreversível como numa reação reversível. Então, nós temos que o alfa de AB é igual à razão isotópica em A dividido pela razão isotópica em B. Após algumas substituições, a gente tem a fórmula final, que é 1 mais o delta de A menos o delta de B dividido por 1000. Outra forma de calcular o coeficiente de fracionamento é através de um método simplificado, que é representado pelo delta maiúsculo ou também pela letra epsilon. Nesse caso, devido às simplificações, é simplesmente a razão isotópica em A menos a razão isotópica em B. É importante que a gente ressalte que as reações que levam ao fracionamento isotópico variam para os diferentes elementos. Ou seja, uma reação que gera fracionamento isotópico em um elemento não necessariamente vai levar outro elemento ao fracionamento isotópico. Exemplo disso
é o fracionamento isotópico do carbono que ocorre durante a fotossíntese, mas não ocorre para o oxigênio, enquanto que a respiração é uma reação que vai afetar a razão isotópica do oxigênio. Bom, por enquanto era isso, pessoal. Até o próximo vídeo.